Buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês, antes de mais nada, que custo por hectare é uma conta burra. Agora vocês já vão começar a entender o porquê que eu estou fazendo tal afirmação. Eu acabei de interromper uma aula de um curso online que eu faço para vir aqui trocar essa ideia com vocês. E obviamente que o motivo dessa pausa na aula é porque eu vi, durante a bendita da aula em questão, um assunto, um tema específico, um assunto específico, que tem relação direta com isso que eu acabei de falar para vocês. Que é quando a gente avalia mal, ou a gente olha para uma métrica isolada e faz uma interpretação, na maior parte dos casos, equivocada e errônea, o que é pior. Então, custo por hectare, como eu acabei de afirmar, essa métrica sozinha não quer dizer muita coisa, às vezes não quer dizer nada. O mais correto seria a gente se preocupar por custo por unidade produzida, tá? Trazendo para dentro da nossa realidade de lavoura e de pecuária, seja quilo de carne, seja litro de leite, seja saco de grãos, tá? Então essa questão do custo por hectare, a gente já várias vezes escutou, e vocês com certeza já ouviram isso, ou podem inclusive falar, né, se preocupar com essa bendita dessa métrica isoladamente. O meu custo por hectare está muito alto. Tá, mas depende muito de quanto está produzindo. Isso pode ser alto ou não. Às vezes um custo mais baixo significa um retorno menor. Tá? E exatamente é este ponto do vídeo de hoje. É exatamente sobre isso que nós vamos falar, e por isso que o título do vídeo é Quando 3 é maior do que 10. Vamos rodar a vinheta e a gente já segue o baile. Vamos lá! Bueno, então para a gente começar o nosso assunto, a desenrolar e justificar tal afirmação que eu abri o vídeo fazendo, eu cheguei a dar um print na tela da bendita da aula, essa do assunto que eu vi na aula, tá? Que são duas métricas que eu vou apresentar para vocês, mas que a linha de raciocínio é exatamente a mesma. Tá? Eu dei esse print nesse assunto da aula para trazer para vocês, para a gente usar de forma introdutória, e depois eu vou passar para vocês uma situação pela qual, vou relatar para vocês uma situação pela qual eu passei com dois produtores que eu atendia, um que era um cliente novo, tá? Que estava bem no período de entre safra, nós fazendo as primeiras visitas e encaixando a maneira de atuar, trocando informações, fazendo um planejamento para a safra seguinte, aonde entrou o bendito do assunto do custo por hectare. Tá? E que eu usei um outro cliente, já mais antigo, de 3 safras, que eu tinha acabado na véspera da tal da reunião essa, tinha feito reunião com esse outro cliente já mais antigo, e nós tínhamos fechado as contas lá do quanto que tinha ficado o custo por hectare, a produtividade total da área, né, a produtividade final da fazenda, e aonde a gente consegue fazer a conversão para custo por saco produzido. O exemplo vai ser em lavoura de arroz. Tá? Mas voltando então para o bendito da aula que eu interrompi, que a métrica avaliada ali, que foi daí que saiu a ideia do 13 é mais do que 10, é a questão do ROI, que é retorno sobre investimento. Então vocês notem aí, ó, tem dois exemplos, tá? Um onde foi investido 10 mil e retornou 100 mil. Então, o ROI foi de 10, tá? Ou seja, faturou 10 vezes mais o valor do investimento. E o segundo exemplo, onde se investiu 100 mil e retornou 300 mil. Então, teve um ROI de 3. Se a gente for olhar isoladamente para a bendita da métrica, para o bendito do ROI, a gente teve uma perda de eficiência de 70%. E é esse que é o grande risco da gente olhar para a métrica errada, ou olhar a métrica isoladamente e fazer uma avaliação errada, uma avaliação equivocada. Então, se a gente for olhar exclusivamente para o bendito do ROI, 10, que foi o primeiro caso, contra 3, que foi o segundo caso, é uma perda de 70% de ROI. Só que vamos avaliar o que de fato importa. Dinheiro no bolso. Tá? O retorno, são dois exemplos de investimento e de retorno financeiro. Se investiu 10 mil, retornou 100, sobrou 90 mil.
No segundo exemplo, se investiu 100 mil, faturou 300, ou seja, sobrou 200 mil. Embora o ROI do segundo caso seja 70% menor do que o primeiro caso, o que de fato importa, o faturamento líquido, dinheiro no bolso, qual das duas situações vocês escolheriam? Respondam para mim aí. Deixa nos comentários aí. Ia preferir um ROI de 10 e sobrar 90 mil no bolso ou um ROI de 3 e sobrar 200 mil no bolso? Então é por isso que eu parei a bendita da aula e dei um print para a gente começar o assunto falando sobre isso, antes de transpor para dentro da nossa realidade, porque é exatamente esse o ponto. A gente se depara tantas vezes com produtores querendo fazer uma lavoura mais barata, então para ganhar na escala, né? Então tem uma área grande, faz uma lavoura meia boca e a gente ganha na escala. Só que quanto maior, pensando em lavoura, quanto maior a nossa área, maior o imobilizado, maior o desembolso. Por mais que se ajuste o custo, que tente se gastar pouco por hectare, e inevitavelmente a resposta tende a ser proporcional, ou seja, também retorna pouco, se produz menos, agindo desta maneira, com esta linha de raciocínio, não, eu vou investir pouco, vou fazer uma lavoura barata, e daí eu posso colher menos, por causa que eu vou gastar pouco, né? Então o meu retorno vai ser positivo. Será? Será que é esse mesmo caminho? Eu vou encerrar o vídeo depois falando de uma outra coisa que tem relação direta com isso, dessa dificuldade das pessoas se convencerem que precisam ajustar a área para potencializar sua capacidade operacional e investir melhor. Não é nem questão de investir mais, é de investir melhor dentro da nova realidade de ajuste de área e de capacidade operacional. Que a gente tem que se dar conta que a gente precisa investir para potencializar a nossa produção. Então essa questão de redução de área, às vezes não é nem questão de redução de áreas, e tão somente ajustar a área cultivada para a capacidade operacional que se tem, que na maior parte dos casos está errada. O pessoal está subdimensionado, na maior parte dos casos o pessoal está subdimensionado e cultiva uma área maior do que tem capacidade e inevitavelmente acaba perdendo a época de semeadura, atrasando as operações, atrasando os manejos, e por isso mesmo quer investir pouco, porque acaba tendo menos retorno, acaba colhendo pouco, porque está pecando já no início, na largada. É justamente no dimensionamento da sua capacidade operacional de acordo com a área cultivada. Aqui cabe uma parte, é importante a gente fazer uma pausa nesse momento, porque é muito fácil a gente dizer que está errado sem apontar a solução, sem indicar um caminho. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora, para não ficar muito genérica essa questão aí de capacidade operacional, de alta eficiência operacional. O que eu estou querendo dizer com isso? Então vamos focar exclusivamente na operação de semeadura. Tá? Como que a gente tem que estar dimensionado para termos uma alta eficiência, uma capacidade operacional alta para garantir a época de semeadura das lavouras, seja do arroz, seja da soja. Tá? Obviamente que a questão da área pronta, esse pré-requisito fundamental, vamos deixar subentendido que essa questão está resolvida. Tá? Isso, inclusive, a rotação de culturas e a própria integração com a pecuária nos favorecem que a gente tenha mais área pronta cedo, ou toda a área pronta antes de começar a época de semeadura. Então vamos partir do princípio que a gente está com a área pronta, que a gente precisa entrar semeando. Pessoal, dá uma parada aí se quiser pegar um papel para anotar. Tá? Obviamente que tudo que a gente passa para vocês aqui são das nossas vivências. Tá? Eu não tenho a mínima pretensão de ser o dono da verdade, mas também não vou abrir mão de me posicionar com as minhas convicções adquiridas ao longo dessa década de atuação e da variabilidade das situações que eu passei. Lembrando que a gente atua basicamente e majoritariamente na Zona Sul, mas que eu já passei pelo Litoral Norte, pela região da Campanha e pelo Uruguai. Então, tem muita informação de muita situação diferente que a gente passou, e por isso que a gente tem tanta convicção nas coisas, que a gente bate o pé aqui, que a gente firma o garrão, como diz o gaúcho, para afirmar que este é o caminho. Tá? Então, assim, para garantir época de semeadura, dentro do filé da época de semeadura, porque isso é outra coisa extremamente importante,
Não basta terminar o arroz dentro do mês de outubro, tem que ser na primeira quinzena de outubro. Não basta terminar a soja dentro do mês de novembro, tem que ser na primeira quinzena de novembro. Então a gente tem que fazer um esforço para terminar as lavouras dentro do filé da época. Por quê? Porque o arroz até metade de outubro, que a gente tem que plantar a soja depois. Por que a soja até a primeira quinzena de novembro, que a gente tem que irrigar o arroz? Senão começa a dar colisão de operações e a gente perde eficiência e acaba que vai virando uma bola de neve, uma coisa vai atrasando a outra, e quando vê a gente está criando um problema maior para dentro da propriedade e depois de começar errado a gente não consegue mais corrigir. Tá? Mas sem mais delongas, já me estendi demais, a gente precisa ter de 10 a 15% de capacidade de semeadura ao dia. Por dia, de 10 a 15% da área total que a gente tem para semear naquela safra, de 10 a 15% ao dia. Seja arroz, seja soja. Convertendo isso para hectares por linha de plantio, no arroz, no máximo 10 hectares por linha, e na soja, no máximo 25 hectares por linha. Lembrando que isso que a gente está afirmando é para situações de áreas baixas, tá? Que é o foco do nosso trabalho, integração lavoura-pecuária em terras baixas. Tá? Então, esse tipo de afirmação que eu estou fazendo é exclusivamente para áreas de soja em rotação com arroz. Tá? E por que tem que ser de 10 a 15% ao dia? Porque para essa pretensão de terminar a lavoura de arroz dentro da primeira quinzena de outubro e a soja dentro da primeira quinzena de novembro, tá? Vamos pensar que a gente vai vai dar início à semeadura do arroz em meados de setembro, até meados de outubro a gente tem em torno de 30 dias de calendário, mas de trabalho, com o período de chuva, a frequência de chuva que costuma ter nessa época, a gente não tem muito mais do que 10 dias úteis de semeadura para garantir esta janela preferencial. Então, por isso que é crucial, é vital que a gente tenha no máximo 10 hectares por linha para termos uma capacidade de semeadura de 10 a 15% por dia. Tá? E por que varia esse 10 a 15%? Principalmente pela questão de turno de trabalho. Tem gente que não costuma virar 24 horas, trabalha com turno espichado, mas trabalha só um único turno, geralmente estende um pouco, vai até às 10 da noite, tem gente que vai até a meia-noite, mas que não vira trabalhando. E, obviamente, quem trabalha 24 horas, quem não para a semeadura, tende a ter um pouco mais de eficiência, então aumenta aí dos 10 para 15% de capacidade de semeadura por dia. Então isso daí é fundamental. Então, essa questão do ajuste da área para a capacidade operacional, pensando exclusivamente na operação de semeadura, são estes os números. Eu vou deixar no final do vídeo hoje essas coisas que eu estou afirmando e as contas que a gente está apresentando, eu vou fazer um slide PowerPoint e deixar esses dados aí no final do vídeo para quem quiser aproveitar, de repente fazer um print da tela aí e poder usar essas informações. Tá? Vamos seguir então com a história do vídeo, só precisava fazer esse aparte aqui para a gente dar uma orientação, dar uma dica, uma recomendação de como resolver um problema que eu estou apontando, porque como eu já disse, é muito fácil apontar, mas o difícil é corrigir. Vamos lá então, vamos seguir a história. Ou ajusta a área para sua capacidade operacional, ou ajusta a capacidade operacional para a área. Então, o que é mais lógico? Aumentar o imobilizado, comprar mais maquinário para seguir plantando a mesma área, ou ajustar a bendita da área para a capacidade operacional que já se tem, potencializando ela, conseguindo plantar mais cedo, melhorando a eficiência dos manejos, das operações, e podendo investir melhor, não é mais, é melhor, dentro da nova realidade de ajuste de área e de capacidade operacional. Tá? Então acabo me repetindo demais, mas é impressionante como é difícil fazer com que as pessoas percebam que isso é urgente. Tá? O final do vídeo vai ter uma relação direta com isso. Guardem essa frase. A morte é o fim do medo de morrer. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas agora vamos ao caso, do relato de caso, tá? Dos dois produtores que eu falei para vocês, tá? Que eu vou preservar o nome por questões éticas e não tem a mínima necessidade, não tem o mínimo sentido de falar o nome dos produtores, porque não é essa
a questão, e sim o que importa são os números que serão apresentados. Tá? Então eu estava na bendita da reunião com esse cliente novo, tá? E quando eu falei, citei a reunião do dia anterior com o cliente mais antigo, e que tinha gasto em torno de R$ 7.000 por hectare na lavoura de arroz, esse cliente novo meio que deu um passo para trás, assim, modo de dizer, obviamente, que nós estávamos sentados, mas ele ficou meio receoso. Pá, tá meio caro esse manejo, né? Na verdade foi 7.200 o custo exato desse cliente mais antigo. E daí esse produtor novo pegou e falou que tinha gasto R$ 6.000 por hectare. E que achando que o nosso manejo estava muito caro. Eu disse, tá não, tá bem, vamos para a calculadora então. Vamos fazer uma avaliação um pouco mais detalhada. Porque custo por hectare isoladamente, custo por hectare sozinho não quer dizer muita coisa. Pelo menos para mim ele nunca diz nada, para ser bem exato. E a minha primeira pergunta foi, quanto é que tu colheu ano passado? Gastou 6.000 por hectare, mas a produtividade foi de quanto? 174 sacos por hectare. Perfeito. Então, 6.000 divididos por 174 dá um custo por saco de R$ 34,50. Vou fazer uma conta redonda. Tá? Daí eu peguei o exemplo do bendito do outro cliente que tinha gasto 7.200 por hectare, só que o cara colheu 214. Daí 7.200 divididos por 214 dá R$ 33,60 e pouco, 70 centavos. Então, vamos arredondar. 33,70. Tá 34,50 contra 33,70. É um pouco mais baixo, 33,70, mas vamos considerar que seja empate técnico. Vamos considerar então que o cara gastou mais, mas colheu mais e o custo por saco foi o mesmo. Só que vocês perceberam que são 2 toneladas, são 40 sacos de arroz a mais do produtor que investiu mais, colheu 40 sacos a mais por hectare. Ah, eu tenho uma conta aqui do meu lado, que eu fiz, obviamente, deixei preparado antes de gravar o vídeo, até posso mostrar para vocês aqui, ó, tá? As contas que eu fiz. Então tá aí, ó, 6.000 divididos por 174, custo por saco R$ 34,50, 7.200 divididos por 240 dá R$ 33,65, tá? O produtor 1, tá? Vamos considerar que o preço de venda do arroz foi R$ 42,00, que foi na época, tá? Isso faz algumas safras já. Então o produtor 1 que gastou menos teve um lucro por saco produzido de R$ 7,50, tá? Convertendo para hectare deu R$ 1.305 por hectare. O produtor 2, que estava gastando demais, segundo a opinião desse produtor 1, teve um lucro por saco de R$ 8,35. Convertendo para hectare, R$ 1.787. Tá? Sobrou uma diferença do produtor que gastou mais, R$ 482 ele faturou a mais por hectare, ou seja, 37% mais eficiente, mais retorno econômico. Agora vamos voltar para o início do bendito do vídeo aí, da frase que eu abri o vídeo falando. Concordam comigo ou não que custo por hectare é uma conta burra? Então, o custo por hectare por si só não quer dizer nada. Acostumem-se a fazer a avaliação correta e converter o custo por hectare por custo por unidade produzida. Tá? Isso vai servir para quilos de carne, para litros de leite ou para sacos de arroz, sacos de soja, sacos de milho, seja qual for a unidade de produção em si. Mas então é esta conta, que foi o debate que a gente teve dentro da reunião essa, que o produtor me contestou, né? O manejo de vocês está caro. Então, o cara gastou R$ 1.200 a mais por hectare, né? Eu disse, beleza, mas então vamos ao que de fato importa. Aqui de novo, a história do ROI, do início do vídeo. Por isso, entenderam por que eu parei a aula para vir falar com vocês sobre isso? Porque na hora que eu assisti a bendita da aula, que eu vi essa questão do ROI, do 3 ser maior do que 10, me lembrei imediatamente desse caso que eu tinha passado. Então, e me senti meio que na obrigação de vir aqui trazer esse relato de caso para vocês, para fazer a gente refletir, talvez sirva de exemplo
para que a gente multiplique essa informação e essa convicção e essa quebra de paradigma de que o produtor não pode reduzir a área, que tem que morrer abraçado com X hectares para sempre lá. Essa questão de morrer abraçado, o que eu quis dizer com a bendita da frase "a morte é o fim do medo de morrer"? É exatamente esta linha de raciocínio. É impressionante como o produtor não consegue reduzir a área até sentir o cheiro da morte. Tem N casos, inclusive que eu já convivi, de produtores que quase quebraram e daí neste momento se dão conta que sim, é possível e vital, literalmente, que se ajuste a área. E às vezes se planta em 2, 3 locais diferentes, municípios diferentes, fazendo uma ginástica, uma capacidade operacional muito aquém do que precisava, ainda mais para plantar nessa logística louca, essa logística complicada. E daí quando quase quebra, daí percebe que era possível sim ajustar a área, daí ajusta a área, se desfaz da maior parte do maquinário, na maior parte dos casos sucateado, alguns sem a mínima condição de uso, mas que para aquela área total lá era obrigado a plantar, a utilizar, seja qual fosse o equipamento, não só semeadoras, né, colhedoras, grade, trator, pulverizador, enfim, nem vamos entrar neste mérito. Mas essa questão, o problema só aumenta, porque daí, como a área é grande, mesmo com um maquinário sem condição de uso, eu não posso abrir mão desse equipamento aqui, porque senão a minha capacidade vai ficar menor ainda. Então é necessário primeiro sentir o cheiro da morte, para se dar conta que, sim, o caminho é esse. Ajusta a tua área, melhora a capacidade operacional e cresce para cima, não para os lados. E isso tem uma relação direta com a integração do sistema. Então, o primeiro passo para a gente conseguir fazer uma integração bem feita, integração lavoura-pecuária, é esse, é ajustar a capacidade operacional e o tamanho da área das lavouras para sermos mais eficientes nas operações e na produtividade da lavoura, para que a gente consiga trazer a pecuária para dentro do sistema. Porque, óbvio, quanto mais atividades integradas a gente tiver, mais complexo vai ficar o sistema. Então é mais lógico, inclusive, a gente começar menor. E essa relação do investimento aí, que é o mote desse vídeo de hoje, tem relação com aquele vídeo dos perigos da ILP, tá? Que, de novo, cabe a gente ressaltar aqui e chamar a atenção. Este é um dos perigos da gente tentar fazer um troço barato. Quem não assistiu o vídeo Os Perigos da ILP, procure ele no canal aí e assista. Tem relação direta com esse link que eu fiz hoje do custo por hectare, desses 2 exemplos que eu dei para vocês aí, de retorno sobre investimento, do que é melhor fazer um troço mais barato e colher menos, que é bem o caso, exatamente o caso que eu chamei a atenção no vídeo Os Perigos da ILP. A gente tentar economizar geralmente dá cagada. Desculpem a expressão, mas é exatamente isso. Preciso fazer um outro à parte aqui para que eu não seja mal interpretado com essa afirmação que eu acabei de fazer. O tipo de economia, que essa situação que a gente está relatando aí, o tipo de economia que o pessoal tende a fazer é economizar em semente. Não quer comprar semente de fato, começa a salvar a semente. Reduz adubo. Em área de soja não quer botar calcário. Tá? É esse tipo de coisa que eu estou me referindo, que quando se tenta economizar, acaba dando problema, tá bem? Vamos seguir o baile aí, mas eu precisava fazer essa parte. Então, assim como o exemplo deste vídeo da pecuária, juntando com esse vídeo hoje de dois casos, um de empreendedorismo e outro do relato de caso real que eu passei, esse comparativo de resultado de lavouras de arroz, tá? É isso que a gente tem que se dar conta. Ajusta a área para poder investir certo na lavoura e na pecuária, que os retornos serão maiores e a gente vai trabalhar menos e melhor. É isso que a gente tem que entender e buscar, que a gente precisa ajustar a nossa realidade
para potencializar a nossa capacidade operacional e produtiva, colhendo mais em menos. Quantas vezes já se ouviu essa frase que menos é mais? Pois é, tá aí vários exemplos de que menos é mais, de que 3 é mais do que 10. Antes de encerrar, de passar para vocês o slide aí que eu prometi com as questões práticas que a gente abordou hoje, eu me lembrei de outro caso, de outro relato de caso. Conforme eu vou gravando as coisas para vocês, vai me vindo as lembranças das situações que a gente passou. Porque, pessoal, tudo que eu afirmo para vocês, tudo que eu venho me posicionar aqui, essas afirmações que eu faço com tanta convicção, eu não tiro essas coisas da minha cabeça, né? De suposições, de deduções que eu criei. São tudo situações vividas e por isso eu tenho tanta convicção e tanta firmeza nas afirmações que eu faço, porque são experiências pelas quais eu passei e que agora eu estou aqui dividindo com vocês. Como eu gosto de dizer, conhecimento dividido se multiplica e esse é o nosso objetivo. Tá? Então, para encerrar, um outro relato de caso que resume tudo que a gente falou até agora e, de certa forma, mostra também uma questão muito importante que o pessoal às vezes confunde, que às vezes acha que a consultoria opera milagres. Porque, pessoal, quando o problema é puramente operacional, não adianta chamar uma consultoria para dar recomendação técnica. Não vai resolver. E, neste caso, vai encarecer o manejo tão somente. Tá? Então, esse relato que eu vou passar para vocês é exatamente uma situação que eu passei de um produtor que já estava com um problema grave de renegociação de dívidas de anos anteriores e que fez uma conta antes de nos chamar que ele precisava plantar 3.000 hectares de soja naquela safra e que o custo da lavoura não poderia ultrapassar 30 sacos por hectare, porque ele precisava, a meta era colher 40, e ele precisava que sobrasse 10 sacos por hectare para ter 30.000 sacos para resolver a questão financeira dele aí e poder continuar a vida para frente. Então, percebam exatamente tudo que a gente veio conversando até agora, uma situação, um caso real pelo qual eu passei, onde o produtor tinha exatamente desenvolvido essa linha de raciocínio. Ou seja, vou plantar bastante, gastar pouco e colher pouco, ganhando na escala. Tá? Então, 3.000 hectares com a expectativa de colher 40 sacos para que sobrasse 10. Não podia o custo ultrapassar 30. Repetindo. O que aconteceu de uma maneira geral? Tá? Esse produtor saiu, não era proprietário, arrendatário, saiu pegando área em tudo que era canto, tudo que era propriedade, que tinha área disponível, não importando se a área era apta ou não à soja, se a estrutura da propriedade tinha sido ajustada para receber soja em área de várzea, tá? Total, 100% dos 3.000 hectares em área de arroz, tá? Pegando, não importava se a área estava apta ou não. Está disponível para arrendar? Me dá para cá, vamos pegar. Então, pegando áreas de risco, inclusive, áreas problemáticas de risco de enchente, beira de arroio, que aconteceu, eu já relato para vocês. E o pior de tudo, tá? O produtor em questão aí tinha comprado uma plantadeira pneumática, um autopropelido, e tinha mais uma plantadeira radial de 12 linhas, a pneumática de 15 e essa radial de 12. Ou seja, 27 linhas de plantio para 3.000 hectares. A gente abordou agora há pouco aí que para a área de várzea, soja em área de arroz, 25 hectares por linha seria o nosso limite para ter uma alta capacidade operacional. Nós tínhamos 111 hectares por linha neste caso específico. Lembrando, eu acabei de dizer que não importava a área, além de ter uma capacidade operacional reduzida, áreas de risco entraram na jogada, tá? E quando a gente foi chamado para atender o produtor, ele já tinha fechado os negócios de arrendamento, já estava com a área essa definida, e para piorar a questão da logística, eram 4 propriedades diferentes. Então, por si só, a logística já iria complicar. Digamos que a capacidade operacional estivesse ajustada, só o fato de ter que transitar durante a época de semeadura de uma propriedade para outra e depois os manejos também, está transitando de um lado para o outro, já ia tirar bastante o rendimento operacional. Não bastasse essa logística extremamente complicada, desordenada, ainda a capacidade operacional muito,
mas muito aquém do ideal. Mas daí a justificativa era que não, nós vamos plantar dia e noite, daí planta eu, planta meu pai, minha mãe, meu irmão, meu cunhado, meu primo, enfim. É o custo, inclusive, a gente consegue economizar com funcionários, a gente não para o plantio. Essa era a pretensão. Em resumo, nesta safra em questão, deu uma última chuva na segunda quinzena de novembro e se teve umidade para seguir plantando até dia 8 de dezembro. E neste momento, apenas 80% da área havia sido semeada. Voltou a chover só dia 3 de janeiro, faltando 20% da área para ser semeada. E como era arrendamento, quem convence a criatura de não semear soja em janeiro? Não tem a mínima condição. Tem que plantar, a área está arrendada, senão vou ter que pagar o arrendamento de qualquer jeito. Resumo da ópera, 20% da soja semeada, não tão somente fora da época, como no outro ano. Não estava só a época errada, estava o ano errado já, inclusive. E daí nós, neste momento, fazendo semeadura em janeiro e já tendo as primeiras lavouras, as de dentro da época, tendo que fazer manejo de fungicida. Então, realizem a loucura da logística e da capacidade operacional. Ou seja, nada dava certo, né? Tava tudo sempre atrasado. E para piorar, essa chuva que eu falei que deu no início do ano foi bastante volumosa e as tais áreas de risco, que eu me referi, de risco de enchente, beira de arroio, inevitavelmente ficaram embaixo d'água. Então teve mais esse prejuízo. O resumo de tudo que a gente já falou volta com uma das coisas que exaustivamente eu tenho batido. Os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos. Neste caso específico, principalmente questão de estrutura de propriedade e capacidade operacional de plantio e de aplicação também depois do manejo das lavouras. Tá? Então, para resumir esse vídeo, para não restar dúvidas, pode que fique a impressão de que o Fabrício está recomendando então que se gaste mais nas lavouras. Não. O Fabrício está recomendando que se gaste certo nas lavouras e que se entregue para elas o que elas precisam para expressar o seu potencial produtivo. Tá? Caro é a gente ter área com resistência. Caro é a gente ter que preparar a resteva de arroz sobre arroz, sabendo que vai colher menos e correndo o risco de plantar fora da época, gastando mais nessas lavouras de fora da época, mesmo sabendo que vai colher menos. Isso é que é caro. Caro é não colher, pessoal. Tá? Então essa questão toda da integração do sistema e principalmente do ajuste das áreas e da capacidade operacional é que vai fazer com que, além da gente colher mais, que a gente gaste menos, porque o sistema integrado nos favorece bastante, principalmente economia nas questões de preparo. Diesel, hora extra, a gente ganha tempo, tem área pronta, garante época de semeadura e potencial produtivo. Então, este é o resumo, o caminho da sustentabilidade em terras baixas inevitavelmente passa pela rotação de culturas e pela integração com a pecuária. O sistema de produção integrado é o que nos permite reduzir custo e colher mais. Então fiquem agora com os dados que eu falei para vocês que eu vou deixar nesse slide do PowerPoint. Fica aqui o meu forte abraço e até o próximo vídeo.